O pecado mais aceito na igreja hoje. E aí, galera, tudo bem? Eu sou JV Mesquita. Hoje num cenário diferente, com um vídeo diferente. Esse vídeo não vai ter muita edição. Eu tô aqui com o tablet da minha irmã, tá? Pra não me perder no roteiro. Já tentei gravar esse vídeo umas 3 vezes, porque como esse vídeo vai ser um pouco mais de trocação de ideia, tá sendo bem difícil pra mim, tá sendo um desafio muito grande pra mim. Mas se você tá vendo esse vídeo é porque deu certo. Então vamos lá. Na realidade, hoje eu queria, nessa semana, né, no YouTube, eu queria falar sobre. Deixa eu ver se vai aparecer aqui pra você, ó. Vou mostrar, ó. Não sei se dá pra ver? Ó. O nome do vídeo era Vai largar quando a pornografia, brother? Ia ser faca na caveira hoje, mano. Se você quiser também, esse vídeo aqui, falar mais sobre a impureza sexual que domina muito dos nossos jovens hoje. Enfim, ontem eu tentei gravar esse vídeo e tentei gravar até lá em casa, lá fora, tava com a camisa do Criciúma, tentei ser o mais natural possível, só que não deu certo. Também gravei no final de tarde, começou a escurecer rápido, e aí eu parei de gravar, guardei minhas coisas, guardei o tripé, guardei o tablet e tal, não sei o quê. E aí eu fui pra casa de um amigo meu, que é o Guilherme, que também é meu chefe, o Guilherme Paiva, um abraço pro Gui aí, se ele estiver vendo esse vídeo. E a gente tava falando, né, a gente primeiro conversou sobre trabalho e tal, e depois a gente começou a trocar ideia sobre a igreja, cara. O Gui também é crente, é um cara cristão, congrega na mesma igreja que eu. E a gente começou a falar sobre coisas que estão acontecendo na igreja, não só local, mas meio que engloba tudo, a igreja brasileira, que a gente tem muito que aprender, sabe? Coisas que a gente, por vezes, normaliza, por vezes erra e não. E talvez peca, e o pecar é tipo falta, sabe? Falta a gente saber o que fazer com esse erro, seja nosso, seja com um dos outros, enfim, talvez até seja um tema para outro vídeo. E numa dessas conversas a gente começou a falar de algo que primeiro eu vou ler Provérbios 6, 16 até o 19, tá? Na versão NVT aí, para quem é nerdola da Bíblia igual eu, que gosta de saber a versão, que diz o seguinte: As 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal. Desculpa. Testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Cara, eu quero primeiro pontuar um negócio. A gente tá falando aqui de 7 coisas que Deus considera detestável e odiável. Ou seja, a gente tem que parar e prestar atenção nisso. Porque dessas 7 coisas, não tá aqui aqueles pecadões que a gente já sabe de cor. Não tá aqui fornicação. Não tá aqui sexualidade. Não tá aqui, sei lá, vícios. Não tá aqui, sabe, vício em bebida, vício em droga. Não tá aqui, não se engloba nos pecados de que Deus considera detestável e odiável. E até um dia eu posso também gravar um vídeo sobre cada um desses pecados aqui, mas o que eu quero me ater hoje é esse último, cara. Aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Cara, a fofoca é algo que está se tornando cada vez mais banal e normalizado na igreja hoje. E eu me incluo nisso. Trocando ideia com o Gui, eu até falei isso, cara. Eu falei, cara, eu tô falando aqui, mas eu me incluo, sabe? Às vezes eu escuto uma fofoca de alguém na igreja e quero falar, e falo para outras pessoas. Às vezes tipo assim, e não é uma fofoca, meu Deus do céu, mas mano, um negocinho, sabe? Mano, ficou sabendo que fulano fez tal coisa? Ficou sabendo que na outra igreja aconteceu tal coisa? Ficou sabendo que, sei lá, mano, o pastor de tal igreja errou, saiu um monte de membro, veio para nós. Cara, esse pecado, mano, quanto mais a gente vai normalizando a fofoca, mais Cristo perde o valor para nós. E eu não tô exagerando. Eu não tô exagerando. Porque, cara, aquele momento que você vai pro culto e não sente nada, aquele momento que você vai ler a Bíblia e não escuta nada de Deus, aquele momento que você vai jejuar e parece mais que você tá passando fome do que de fato fazendo aquilo para Deus, cara, isso pode ser resultado de uma vida normalizando pecados. E a fofoca é um dos pecados que nós mais normalizamos, cara. E assim, ó, de novo, eu não tô falando de fofoca absurda. Eu tô falando de fofoquinha, mano. Eu tô falando de coisa, sabe, que pra nós parece banal, que talvez você tá pensando aí, cara, será que tal coisa é fofoca? Talvez sim.
essa parada, mano, aos poucos, vai matando quem Cristo é para nós no nosso coração, porque ele não tem consequência imediata. Ele não tem uma consequência que a gente consegue ver. Como eu falei, a gente só consegue ver essa consequência quando a gente vai tentar orar e não sente nada, e não tá com vontade de orar. Você começa a orar e começa a tocar a música trend do TikTok na sua cabeça. Tá ligado? Então a gente precisa parar de normalizar a contenda entre os irmãos. E esse desentendimento, essa contenda entre irmãos, não se diz respeito só de se bater. Não é só tipo assim, ó, esse cara aqui, ó, falou que, mano, tu é mó otário. Aí os dois saem na mão. Não é só isso que diz respeito ao desentendimento entre irmãos. Sabe o que se diz desentendimento entre irmãos? Também. Mano, fiquei sabendo que lá naquela outra igreja deu um bafafá no ponto de que todos os membros saíram daquela igreja. O pastor errou, o pastor e a pastora erraram, deu um BO, tá todo mundo saindo, tem até membro aqui na nossa igreja. Cara, isso é desentendimento entre irmãos. Sabe por quê? Porque você acabou de matar o pastor e a pastora, a visão que esse cara teria do pastor e da pastora no coração dessa pessoa. Eu gosto de uma frase muito legal, mano. Eu não sei de quem é, eu não sei de onde tá, não tá na Bíblia isso. Mas que fala assim: quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Quando Pedro fala de João, eu sei muito mais de Pedro do que de João. Sabe? A partir do momento que a gente fala algo para alguém, e isso resulta em talvez um pensamento errado, ou uma. Cara, vou usar a palavra morte. A morte dessa pessoa no coração da outra, você está pecando. Pecando. Mano, fiquei sabendo que aquela menina ali, ó, aquela irmã, aquela varoa ali, ó, tava orando com o menino, parou de orar com o menino, começou a orar com o outro. Isso é contenda, brother. Isso é pecado, mano. Ah, mas quem errou foi ela. Mas você tá errando. Um erro não justifica o outro, cara. A gente precisa parar também com essa idiotice de achar que a gente pode errar porque o outro errou. Isso, além de ser idiotice, além de ser burrice, isso é infantilidade, cara. Vai crescer, mano. Cara, você é cristão, velho. Você entende com quem você tá andando? Você entende o evangelho que você vive? Ah, mas isso é muito radical. Já ouvi isso, tá? Ah, mas isso é muito religioso, mano. Eu só tô falando um bagulhinho aqui, uma paradinha aqui. Para de ser chato. É radical mesmo, mano. Se você tá perguntando, isso é muito radical, se você tá falando isso, é muito radical? Sim, é muito radical, cara. Jesus, ele fala o seguinte: se a sua mão faz você pecar, corta a sua mão e joga fora. Porque é melhor ir pro céu sem uma mão do que com o corpo inteiro pro inferno. Isso é radical pra você? Porque eu vou te dar um spoiler, é radical, tá? Mas isso é muito radical pra você? Porque se for muito radical a ponto de você não querer viver isso, e você se considera cristão, seguidor de Jesus, cara, não, para esse vídeo não, sai desse vídeo, ora e revê o teu cristianismo. Revê quem você tá seguindo, porque não é Jesus. Você pode estar seguindo um cantor gospel, você pode estar seguindo uma ideologia legal que você gosta, você pode estar seguindo sei lá, um conceito legal de um cristianismo mentiroso, mas você não está seguindo a Jesus. Então, cara, eu sei que é legal, eu sei que a gente quer, a fofoca é, mano, vamos falar a verdade, a fofoca é bom, cara. A gente quer ouvir da fofoca. A gente quer ouvir da informação da vida de outros. A gente quer seguir o fuxico gospel. Com todo respeito do mundo. E a palavra de Deus fala, Provérbios 6:22, calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Ou seja, é legal ouvir fofoca dos outros. É da nossa natureza humana. Mas Provérbios 8:5-6 diz, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. É legal ouvir fofoca? É. Você quer a todo momento falar e ouvir dos outros? Sim. Mas isso é da sua natureza humana. E a minha pergunta, eu já fiz essa pergunta várias vezes em vários vídeos diferentes, mas por quem você é controlado? É pela sua natureza humana? Se for, de novo, sai desse vídeo, ora e revê quem você está seguindo, porque não é Jesus.
Então, cara, se você vê uma situação de fofoca na sua igreja, se for uma pessoa próxima, corrija essa pessoa, cara. Se não for próxima, se afasta, tá ligado? E se for uma parada muito absurda, assim, aquela fofoca que se espalha como fogo, sabe? Cara, chama um líder e fala, ó, mano, tá acontecendo tal coisa. Que a Bíblia fala pra fazer isso. Eu não sei, gente, eu acho que vai estar aparecendo aí na edição qual lugar Jesus fala isso, né? Que fala do que acontece quando, né, algum irmão peca. Que primeiro você corrige ele, se não adiantar, você chama uma testemunha, um amigo, né, uma testemunha pra corrigir ele de novo, e se não der certo, você leva uma autoridade, que seria talvez um líder religioso, enfim. Então, cara, e se você não vai ser X9 não, tá, mano? Você só vai estar fazendo o que a Bíblia manda fazer. Ponto, tá? A partir daqui eu não discuto mais. A partir do momento que tá escrito na Bíblia, não tem, mas não, tá escrito na Você é cristão? Sou. Tá na Bíblia, você acredita no que a Bíblia diz? Sim. Então acabou. A discussão não tá mais comigo, discute com o cara lá de cima, tá ligado? Então, gente, vamos parar de normalizar a fofoca. Vamos parar de normalizar esses pequenos pecados, a contenda entre os irmãos, porque, de novo, isso vai matando a visão, a verdade de quem Cristo é no nosso coração e do que ele fez naquela cruz por nós. Cristo, ele morreu pela sua língua, sabia? Cristo, ele morreu pelo seu pecado de fofoca. Então não fica abusando dessa graça, mano. Porque ele fez isso por nós. Então quem somos nós para fazer o contrário? Amém? Eu tô falando aqui com gente cristã, eu tô falando aqui com discípulo de Jesus. E eu sei que você entende. Amém? Eu quero orar por você. Bora lá? Espírito Santo, eu quero orar por cada pessoa que está vendo esse vídeo que foi confrontada, assim como eu fui confrontado pelo Senhor, Pai, ao escrever o roteiro desse vídeo, Senhor. Pai, ao perceber esse pecado, Jesus, a gente pede perdão por todas as vezes que fomos fofoqueiros, que falamos de outros e que ouvimos de outros, Pai, sem corrigir a pessoa que estava falando. Eu quero orar para uma igreja, Pai, cada vez mais madura, que não aceite a contenda entre os irmãos, não aceite a fofoca, Pai. Antes disso, priorize agradar o teu espírito e não a nossa natureza humana. Eu oro por cada pessoa que está assistindo esse vídeo para que ela fique cada vez mais guiada pelo Espírito Santo e pense cada vez mais em coisas que agradam o Espírito. No poder do nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo sem edição, mais trocação de ideia, comenta aqui embaixo. Talvez eu possa fazer ficar alternando entre um vídeo sem edição e com edição. Deixa o like aí, compartilha e para de fofocar. Demorou? Tamo junto. Abração. Deus abençoe.